Olá, bom dia, a paz de Cristo, bom dia com Cristo. Hoje, sexta-feira santa, dia da paixão do Senhor, o dia em que Jesus foi sentenciado à morte e assim em direção ao Calvário começou a sua jornada épica. E nós estamos aqui acompanhando ao longo dessa semana os acontecimentos a cada dia, não é, do nosso devocional, o que aconteceu naquele dia. E hoje é o dia do martírio de Jesus. E o dia de Jesus começa com ele sendo entregue pelas autoridades judaicas ao governador Pilatos. Está escrito assim em Mateus 27, versículo 11: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu solte? A Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedissem Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal ele fez? Perguntou-lhe Pilatos, porém, cada vez mais. Seja crucificado, clamavam. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amados, a humanidade, ela está dividida em duas partes. Aqueles que creem em Jesus como Messias, como Salvador e Senhor de suas vidas, e aqueles que não creem em Jesus. Mas, pastor, existem aqueles como Pilatos, que até simpatizaram ou simpatizam com ele e lavam as mãos. Estes também estão contra Jesus. Então os fariseus e esse populacho e o próprio Barrabás e o próprio Pilatos, nenhum deles estava do lado de Jesus. Amados, Deus se fez homem em Jesus Cristo e enfrentou a dor da decepção, a dor da traição, a dor do abandono.
Jesus experimentou todas essas dores, a humilhação, a rejeição, e teve que ouvir aqueles por quem ele estava morrendo gritarem Barrabás. O ímpio Pilatos e a própria esposa dele estavam penalizados e tentavam de alguma forma. Pilatos sabia o que estava acontecendo, mas eles estavam irredutíveis. O povo para qual Jesus veio escolheu Barrabás. Assim como Judas, as 30 moedas de prata. Assim como Pedro, a sua própria vida, porque negou 3 vezes a Cristo. Ah, amados, as lágrimas de dor de Pedro e o remorso de Judas. E Pilatos, sim, o próprio Pilatos, um dia teve que se acertar com o justo juiz. Eu fico tentando imaginar como seria se o povo tivesse escolhido Jesus e não Barrabás. Mas o fato é que ele sabia que seria rejeitado, como ele ainda é hoje. Ele sabia que fariam injustiça, como fazem até hoje, que blasfemariam como blasfemam até hoje. Mas mesmo assim, Deus continua a amar o mundo de tal maneira, ao ponto de ter entregue o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mal aparentemente ganhou quando o povo gritou que seja crucificado. Mas aí é que ele foi derrotado. Jesus, ele morreu numa sexta-feira como essa. A esta hora, ele já estava na cruz do Calvário. Mas eu acredito que o sofrimento físico na cruz não pode ser comparado à dor na alma que Jesus experimentou desde a madrugada. De que lado você está? Do lado daqueles que creem em Jesus e, como eu, numa sexta-feira como essa, refletem a respeito do tamanho do seu amor, ou aqueles que desprezam uma sexta-feira como essa e o seu significado? Jesus morreu por você, por amor a você. Jesus estava em uma cruz agonizando a esta hora do dia, por amor. E na própria cruz, todos aqueles que o acusaram e estavam, de certa forma, junto com os soldados que botaram os cravos, culpados por sua morte inocente, mesmo assim ele os perdoou e pediu que Deus não levasse em conta, porque eles de fato não sabiam o que estavam fazendo. Porque se soubessem que realmente ele era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, será que o teriam feito? Se soubessem que depois da morte teriam que estar diante dele, do justo juiz, daquele que crucificaram, daquele que açoitaram, daquele que assassinaram injustamente. Mas eu quero trazer uma reflexão final para terminarmos esse devocional. Pilatos perguntou para as pessoas: o que farei de Jesus, o Cristo? E eu pergunto a você: o que você fará de Jesus? Fará dele seu Senhor e Salvador? Ou tratará como um simples conhecido ou amigo?
ou o desprezará completamente, preferindo Barrabás? Uma coisa é certa: não há como ser neutro, porque o lavar as mãos de Pilatos não era neutralidade, era covardia. Não seja um covarde. Tome uma posição diante de Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Peça perdão ao Pai. E se entregue ao Filho que morreu de braços abertos em uma cruz por amor a você. E se renda completamente a esse amor e o receba em seu coração como o seu Senhor e Salvador. E declare para que todos ouçam que a sua vida é dele e ele é o seu Deus. Isso sim agrada o coração do Todo-Poderoso. E no dia do grande encontro, quando ele voltar para cumprir a promessa que fez, você estará ao lado de todos aqueles que serão chamados de ovelhas benditas do meu Pai, e será convidado a entrar no seu descanso. Que Deus te abençoe, te dê uma sexta-feira santa abençoada, que seja um dia de reflexão, de comunhão familiar, mas de reflexão a respeito do sacrifício de Jesus. Que Deus conceda a todos um final de semana maravilhoso. Neste domingo estaremos no nosso santuário às 9h30, com o culto da ressurreição, e à noite com o nosso culto de celebração de Páscoa. Que Deus abençoe a todos e conceda um final de semana maravilhoso em nome de Jesus. Tchau, tchau.